Seja muito bem-vinda ao nosso 9º episódio do PodPed, esse podcast que foi montado para você, para a gente falar sobre maternidade, educação, saúde, prevenção de doenças. Eu sou Renata Sejas, pediatra, e a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta respiratória pediátrica, é muito importante frisar isso, doutora Letícia Prado. Seja muito bem-vinda a esse novo episódio. Muito obrigada, doutora Renata, pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente conseguir disseminar a informação para as famílias, né? Famílias bem orientadas conduzem aí junto com nós um bom tratamento para as crianças. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico que gera muita divisão aí, eu vejo na internet, na comunidade. Então tem muitos médicos que são a favor e tem muitos médicos que são contra. A gente vê vários vídeos viralizando sobre o assunto. O tema de hoje é lavagem nasal. Fazer ou não fazer? Tem alguma contraindicação, algum momento que a gente não faz? Qual é a maneira correta da gente fazer? Então a gente vai aprender isso aqui de forma muito simples e muito prática. Lê, vamos já entrar no nosso tema. Lavagem nasal. Fazer ou não? O que é uma lavagem nasal? Começa definindo para mim o que é uma lavagem nasal, para o nosso público entender. Certo. A lavagem nasal, ela é uma forma, né, de você promover uma higienização do nariz da criança, né, do nariz, até do adulto também, né, com solução salina, com soro fisiológico. E ela pode ser realizada com diferentes dispositivos, a depender da indicação. Então, é uma maneira, né, efetiva de você conseguir promover a higienização da via aérea mais superior que nós temos, que é a via aérea do nariz, né, o nariz em si, tá bom? Olê, e tem uma idade? Eu posso usar para uma criança no primeiro dia de vida, acabou de nascer, um recém-nascido, posso usar? Posso usar numa criança de 12 anos ou tem algum limite de idade? A gente pode usar nos recém-nascidos, né? Mas sempre com parcimônia, sempre pensar o quão instruído essa mãe é e o quanto de orientação ela recebeu do profissional da confiança dela para realizar esse procedimento. Crianças menores, bebês menores, eles podem fazer, não há contraindicação, mas o cuidado é maior, né? Então, precisa estar bem posicionado, a mãe precisa ter ciência do que ela está fazendo de fato e se sentir segura. Eu acho que a mãe se sentir segura para fazer, principalmente no recém-nascido, é a chave do procedimento. Se não se sentir segura, a gente tenta lançar mão de outras, a gente tenta educar essa mãe, tenta ensinar, mas se mesmo assim não vai, a gente tenta outras possibilidades, né? Eu sempre gosto de fazer com a mãe durante a consulta. Ah, perfeito. Porque daí ela se sente muito segura. Eu fiz agora, eu te ensinei, aprendeu? Aprendi. Tá, então faz. Deixa eu ver se tá certo ou não. Eu vejo que isso faz muita diferença. E você colocou aqui algo para mim que é fundamental. Você falou assim, a lavagem nasal ela é feita com solução salina. Ou seja, gente, a gente está falando de soro fisiológico. Mas será que a gente pode fazer essa lavagem nasal com água? Vocês já viram alguém fazendo com água? Coloca aqui nos comentários se você já fez lavagem nasal aí na sua casa com água ou você conhece alguém que já fez lavagem nasal com água. Coloca aqui, quero saber, hein? Não tô julgando ninguém, eu só quero saber, quero entender meu público. Pode fazer água? Olha, foi muito bom você ter comentado sobre isso, porque para nós da comunidade assim da saúde, é muito claro que é feito com solução salina, com soro fisiológico. Mas frequentemente aparece às vezes as dúvidas, eu estava fazendo com água da torneira. Então, gente, não, lavagem nasal ela deve ser feita com soro fisiológico, aquele que você compra lá na farmácia. Existe uma possibilidade, que tem o soro que ele já vem pronto e tem o soro que você dilui, que é o soro de sachê, que algumas empresas disponibilizam isso para venda. Nesse soro de sachê, você pode utilizar água filtrada, mas veja, para você diluir o soro que está em pó. Então, em hipótese alguma, você vai proceder à lavagem nasal, seja ela por qual dispositivo que você esteja fazendo, com água da torneira, tá? Que isso aí a gente começa a ter outro problema. Então, em hipótese, frisem isso. Hipótese alguma deve ser feita com água da torneira, tá? É sempre com soro fisiológico. E se você optar por soro em sachê, você vai diluir com água filtrada. Mas veja, diluir a solução salina, o soro 0,9% lá, jamais a água da torneira, tá? Tá. Olê, a temperatura ideal?
Então, a temperatura ideal, eu costumo orientar que é sempre ali uma temperatura muito próxima da nossa temperatura corporal. Então, eu gosto sempre de deixar o soro ali, orientar as famílias a deixar o soro como um pouquinho morno, sabe? Morno pro natural, tá? É claro que o morno, ele é sempre mais gostoso, mais confortável de fazer do que o soro em temperatura ambiente. Mas vai muito também da adaptabilidade de cada criança. Tem criança que eu atendo que a gente toca super bem fazendo com soro em temperatura ambiente. Soro gelado. Soro gelado. Porque eu já vi isso das mães guardarem o soro na geladeira, pegar o soro e já fazer na criança. Não, daí não dá, né? Aí a sensação é muito ruim, né? Então, sim, a gente tem um período ali de armazenamento do soro na geladeira que você pode colocar, mas se você for utilizar esse soro para fazer a lavagem nasal, o ideal é que você aqueça. Então, coloca lá no micro-ondas, não sei a potência de cada micro-ondas, mas um tempo aí de 10 a 15 segundos já é o suficiente para dar uma mornada, tá bom? Também não pode deixar quente demais. O mais ali confortável possível, vai testando na mão a temperatura e daí dá para fazer, que acaba sendo mais confortável aí para criança, né? Tá. E aí, como é a técnica? Como que essa mãe vai fazer essa lavagem nasal? Então, a gente já sabe que a lavagem nasal pode ser feita desde o primeiro dia de vida, desde que com a técnica correta e ela bem orientada. A gente já sabe que é soro fisiológico, tá, gente? Soro fisiológico, a temperatura, uma temperatura ambiente, ou aí 10 segundinhos de aquecimento. Dispositivos variam de acordo com a faixa etária da criança, a gente vai falar sobre isso, mas qual é a técnica? A gente vai fazer com essa criança deitada, essa criança sentada, essa criança em pé? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Certo. A técnica indicada é sempre com a criança verticalizada, tá bom? Então, nunca fazer a lavagem nasal com a criança deitada, tá? A gente precisa ter esse gradiente de gravidade para ajudar o soro descer. Certo? Então, a gente consegue fazer ali sempre com a criança verticalizada, tá bom? Eu gosto muito de orientar, fazer de frente pro espelho, ali no banheiro, na pia, porque acaba que fica pra criança ver também, pra você ter ali um feedback visual pra você e pra própria criança, né? Então, o ideal é a criança verticalizada, e eu costumo dizer assim, coloca a cabecinha da criança, o ideal é sempre inclinar pro lado em que você vai injetar o soro. Então, se você vai colocar na narina direita, então você inclina um pouquinho a cabecinha aqui pro lado esquerdo, né, para ficar mais fácil para sair a coluna de soro do outro lado e vice-versa, né? Só que a gente sabe que nos bebezinhos muito pequenos, por exemplo, ali 6 meses, 7 meses de vida, você não consegue segurar o bracinho, inclinar a criança, inclinar a cabecinha, então acaba que fica muita demanda naquele momento, ainda mais se a mãe tiver que fazer sozinha esse procedimento. Então, uma coisa que eu falo maternidade a gente vê que é sempre praticidade. Então, o ideal se não conseguiu lateralizar a cabecinha, então pensa assim, o narizinho do bebê apontando pro ralo da pia ou apontando pro chão, tá bom? O importante é não deixar a cabecinha do bebê fletida, que a gente chama que é o pescoço todo dobrado, assim, né? Não deixar o queixinho encostar no peito, mas tem que estar com a cabecinha mais inclinadinha, assim, um pouquinho, para ficar mais fácil de descer esse soro, tá? Se conseguir inclinar para os lados, perfeito, mas nem sempre no bebê pequeno isso é possível, então o fato de conseguir inclinar um pouquinho para baixo já facilita bastante. E a idade? Vamos falar agora sobre volume. Então, a gente sabe que um bebê, ali um recém-nascido, a gente pode usar um dispositivo já próprio para a idade. Eu falo marca porque eu falo mesmo, gente, porque eu tenho preferência e aí, assim, tudo que eu prescrevo, eu coloco exatamente o mesmo nome que eu quero. O inalador, eu coloco, olha, tem que ser esse. Por quê? Porque tem várias coisas implicadas nisso. Então, tem o dispositivo, por exemplo, se ele é de alumínio ou não, a praticidade dele, medicamento, quando eu prescrevo, eu falo, tem que ser esse, porque eu sei se ali tem corante, se ali tem açúcar, e assim sucessivamente. Então, para lavagem nasal de um bebê pequeno, de um recém-nascido, o meu dispositivo de escolha é o Maresis Baby. Mas a gente também pode usar seringa. Explica para essa mãe como ela vai usar, que seringa que ela vai usar e que volume, como que ela vai aumentando isso de acordo com a faixa etária da criança. Certo. O Maresis também gosto bastante ali no bebezinho recém-nascido, principalmente. As mães se sentem até mais seguras para fazer, né? Mas é possível fazer com a seringa também. Então, a gente sempre obedece uma regrinha, né? Não é bem uma regra, mas é que fica mais didático. É você obedecer 1 ml por 1 mês de vida. Então, se o bebê tem 1 ml, tem 1 mês de vida, 1 ml. Se ele tem 2 meses de vida, 2 ml e assim sucessivamente, tá? Tá com 10 meses, tá com 1 aninho, pode fazer
com a seringa de 10 ml. Mas é importante que no bebezinho ali, no recém-nascido, né, 2 meses de vida, 1 mêsinho de vida, você pode fazer com seringa, então vai fazer com 1 ml. Aí o que as mães frequentemente perguntam, mas eu não vi saindo do outro lado. Mas dificilmente 1 ml de soro vai sair na outra narina. Por mais que a anatomia do bebezinho seja pequena, a via aérea seja curta, ainda assim não vai sair. E não há problema quanto a isso. Você pode fazer ainda assim, mesmo que não saia do outro lado. E se aí ficar um barulhinho, que às vezes fica, porque fica resíduo de soro na parte posterior do nariz, você pode usar aqueles sugadores nasais, né? A gente tem uma infinidade no mercado, que é aquele que você coloca no nariz do bebê e você consegue fazer a sucção, que daí você consegue remover esse resíduo. Então, para bebezinhos pequenos, você pode fazer a lavagem ali 1 ml em cada narina, né? Pode repetir, né? 2 vezes aqui, 2 vezes do outro lado, conforme a necessidade. E para auxiliar essa remoção de resíduo, utilizar então o sugador nasal, que ele eu costumo, né, prescrever bastante para os bebês, porque acaba ajudando bastante nessa remoção do resíduo que às vezes fica, tá? E aí a gente tá com uma criança lá de 1 ano de idade, a gente já tá usando um volume de 10 ml. Quando eu posso aumentar esse volume de 10 ml, usar 20 ml, por exemplo? Principalmente quando você percebe que o bebê ele tá num quadro mais secretivo, um quadro de... Uma criança maior de 1 ano. Maior de 1 ano, que tá num quadro aí, uma vigência de uma produção de secreção, uma IVAS, né, que é infecção de via aérea superior, você pode estar utilizando um volume maior na seringa, né, um 20 ml, por exemplo. Desde que a sua criança colabore, você esteja instruída e saiba colocar na posição ali correta. Isso é bem importante também na hora de fazer, tá? Então, obedecendo a regra da seringa, ali, colocando na quantidade correta, você pode fazer com 10, usar a seringa de 20 ml, mas desde que a sua criança tenha cognitivo para você pedir para abrir a boquinha, estamos falando de criancinha maior agora, né? Ali 1 aninho e meio, se ele conseguir abrir a boquinha, então você consegue fazer tudo ali dentro do combinado, dentro do lúdico com a criança, né? Você consegue fazer com esse volume sim na seringa. Olê, você tocou em um assunto muito importante aqui para mim, que é como fazer isso de forma lúdica. Porque nós que somos focados em humanização, eu falo que eu não gosto de fazer nada à força. Em alguns casos a gente acaba fazendo, mas quanto mais a gente trouxer a criança pra gente, que a criança se sinta segura conosco, melhor. Como você faz isso de forma lúdica com a criança? Ou como você orienta essa mãe que está aí nos assistindo a fazer de forma lúdica? Gente, é assim, sempre, primeiro de tudo, se colocar no lugar da criança, né? Então, quanto profissional, tem que pensar. Primeira criança tá te vendo, às vezes não te conhece, aquela coisa toda. Então, no caso das mães, o que eu gosto de ensinar para tornar a lavagem mais lúdica, né? Primeiro de tudo, é aquela técnica do mostrar e depois fazer, né? Mostrar, explicar, fazer. Então, primeiro pega ali um ursinho, pega a seringa, né, e explica, olha, a mamãe vai precisar fazer assim no narizinho, mostra na boneca, mostra no ursinho, no herói que seja, tá? Então, a mamãe vai precisar colocar aqui desse lado primeiro para ajudar a caquinha a sair do outro lado. Tem que ser bem assim, bem lúdico, bem infantilizado mesmo para ele entender, porque é uma coisa que ele tem medo. De repente vai entrar uma quantidade de soro dentro do nariz, tá assustado, tá com medo, né? Então, você pode utilizar ali as bonecas, os ursinhos, para explicar como é que faz o procedimento. Então, eu gosto bastante, tanto que no meu atendimento eu coloco isso para eles verem também. No mercado, a gente tem algumas marcas, eu gosto bastante da Nose Wash, que ela tem ali o unicórnio, aí tem o próprio Batman, que são figuras ali, né, ilustrativas que ficam legais para a criança poder fazer. Você também pode colocar adesivo na seringa, que é uma forma também, né, de atrair mais a criança. E tem um esquema que eu gosto bastante, que é o esquema de pontuação. Aí funciona bastante para criancinha um pouco maior, né? Ali 2 aninhos, 3. Que você faz uma tabelinha. Então, por exemplo, hoje fez a lavagem nasal certinho, então pontua lá. É um esqueminha de pontuação. E aí no final de ano você faz no final da semana você faz um combinado com a criança. Vai levar para passear, vai levar no parque, alguma coisa assim. Porque daí acaba que a criança engaja naquilo, entendeu? E uma outra dica super simples é fazer a lavagem na hora do banho, porque já tá ali, né, mexendo com água e tal, você já usa ali a seringa, já vem, já deixa tudo limpinho, então é uma maneira também mais fácil de conseguir tornar esse momento um pouco mais confortável, por assim dizer, até a criança conseguir tornar isso rotina e acostumar, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre Nasoar, que é o meu dispositivo de escolha para crianças maiores. A gente pode usar o Nasoar para crianças acima de 3 anos. Isso. Qual a sua opinião e como você orienta essa mãe a usar também?
Olha, eu concordo. Eu vejo que as crianças com 3 anos, elas já estão aptas ali a entender que tem que abrir a boquinha, que tem que inclinar a cabeça. Então, o próprio fabricante orienta, né? A partir dos 3 anos de idade, que você já pode utilizar os dispositivos de alto volume e baixa pressão, como a própria garrafinha da Nasoar. Gosto bastante. Para as crianças de 3 anos, é a garrafinha de 120 ml que dá tranquilamente para fazer. E aí varia muito de criança para criança. Então, tem mãe que eu vejo que às vezes a criança tem 3 anos e ela consegue fazer super bem com seringa. E por outro lado, tem mãe que... E eu particularmente prefiro que com os 3 aninhos ali, 4 anos, seja feita com alto volume, porque é melhor. Eu vejo que você consegue tirar a maior quantidade de secreção ali com o dispositivo de alto volume. Então, a partir de 3 anos está indicado fazer com o Nasoar, né? Que é o que eu também gosto bastante do dispositivo. E aí você pode, até ensinar a criança a fazer, né? Com 3 aninhos, você pode pedir, sempre pegar em C, então movimento em pinça suave, pedir para inclinar a cabecinha, abrir bem a boca. Eu gosto de orientar e falar o A. Fala A e respira pela boca, falando A e faz a lavagem, né? Vai apertando a garrafinha de forma suave. Eu acho um excelente recurso. Tem que tomar cuidado que menor de 3 aninhos aí já não é indicado, né, Ana? Uma coisa que você falou muito importante é que a gente nunca vai fazer isso de forma abrupta, porque às vezes eu vejo a mãe pegando a criança ali na força e já fazendo com aquela pressão toda. Não. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seriam as contraindicações da lavagem nasal e quando ela não deve ser feita. Certo. Então, assim, gente, a lavagem nasal ela é um excelente recurso, como nós estamos comentando aqui, né, para ajudar na remoção de secreções, mas ela também, a gente precisa reconhecer que ela não é um santo remédio para tudo e para todos. Por isso a importância de um profissional especializado para individualizar esse seu tratamento. Então, a gente tem alguns cuidados quanto à lavagem nasal. Então, por exemplo, crianças com otite, média ou profunda ali, a lavagem nasal muito provavelmente não estará indicada. Por quê? Porque vai aumentar a pressão do conduto auditivo e a gente pode ter traumas auditivos, como, por exemplo, o rompimento de membrana timpânica. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. Então, se a criança está com uma otite, né, a gente acaba não lançando mão da lavagem nasal. A gente vai para outros recursos, como, por exemplo, os sprays, né, os jatos, desde que a criança também tolere, tá? Então, essas são as maiores contraindicações. E também, gente, um ponto que é importante colocar, que é o nível de colaboração da criança. A gente sabe que não é o ideal fazer com a criança combativa, com a criança que não está receptiva com o procedimento. Aí vocês vão falar assim, mas o meu filho tem 1 ano e meio, chora para fazer. Então, na hora da fisioterapia, na hora do consultório, na avaliação do pediatra, você está com um profissional na sua frente. Então, ok você fazer, tá? Então, você está com um profissional ali, que se acontecer alguma intercorrência, ele vai saber te instruir. Agora, em casa, fazer com a criança combativa, então, a gente acaba entrando num ponto aí de pesar o risco e o benefício, né? Por isso que é importante... Eu considero mais risco do que benefício nesses casos. Então, se a criança não colabora e você não consegue fazer, a minha orientação é que você não faça. Eu faço no consultório, mesmo quando a criança não colabora, mas é porque eu tenho experiência para isso. E a Letícia também, durante a fisio, se você sentir a necessidade, mesmo que a criança não esteja colaborando, você consegue fazer isso com muita maestria. Mas você aí em casa, não. Tá, gente? Então, a gente tem que ir trazendo a criança pra gente, fazendo a criança se sentir segura, deixar a criança participar. Vamos fazer você, meu amor? Você vai bem devagar, olhando no espelho, fazendo. Eu gosto muito de trazer a criança para mim, trazer a criança pra gente, né? Exato. Então, essas são formas de você conseguir... proceder à técnica. Aí tem mães que perguntam, mas o meu filho tá precisando fazer a lavagem, eu não consigo, porque ele chora muito, então você vai ter que ter um pouquinho de paciência e conversar com a criança, ir devagarzinho, às vezes colocar gotinhas. Então, olha só como não dói. Eu gosto bastante dessa técnica também, ó. Olha só como não dói. Nós vamos colocar uma gotinha só, não deixa a gotinha escapar. Então, você coloca a gotinha, puxa ela pra dentro. Aí ele já vai ter a percepção de algo entrando dentro da narina. Opa, não doeu, olha. Acho que dá pra gente ir. Aí vai de pouquinho em pouquinho quando vai ver, tá fazendo. Mas é um caminho que você vai ter que ter paciência pra fazer. E é possível. Né? E a lavagem nasal, ela pode ser realizada em todos ou só criança que está secretiva? Eu posso orientar uma mãe que essa criança chegou da escola, uma criança que não tem secreção, mas ela chegou da escola, ela fazer essa higiene nasal
durante o banho dela, uma criança maior, 5, 7 anos, chegou da escola, ó, tô deixando sua garrafinha aí no box para você fazer a lavagem nasal também. Ou não, só a criança que realmente está secretiva. Olha, eu gosto sempre de orientar as mães. Tudo aquilo que é incorporado na rotina acaba que fica mais fácil. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Mesmo a criança que não está num quadro secretivo, eu gosto de instruir as famílias de fazer ali na hora do banho. Então, na hora do banho, ó, faz a lavagem nasal, não tá secretivo, mas por que é importante fazer? Uma vez ao dia, na hora do banho, ali um pouquinho, uma seringa de cada lado, ou uma garrafinha de nasoar, como nós estamos conversando. Por quê? Porque quando essa criança ela estiver na vigência de um aumento de produção de secreção, vai ficar muito mais fácil ela fazer isso e ela entender a importância disso do que ela perder esse costume, daí ter que fazer, daí, né, pode entrar num conflito. Então, eu acho muito mais fácil você tornar isso uma rotina, até por critério de prevenção, ainda mais agora que nós vamos entrar. A gente sabe que a maior parte das doenças, elas são transmitidas por gotinhas de saliva, né? Exatamente. Então, e aí você consegue ter esse cuidado, essa prevenção rotineiramente. Principalmente as criancinhas, os bebês que vão para creche, ou que têm irmãos em idade escolar. Então, eu gosto de orientar essa lavagem nasal rotineira, né? Rotineira que eu quero dizer todo dia, ali uma vez ao dia, durante o banho, para tornar isso mais fácil e estar incorporado na rotina do bebê. Então, acaba que quando ele vier a precisar, se torna mais fácil. Porque ele já está habituado com o procedimento, né? Então, fica mais fácil para todo mundo, para a criança, para a mãe e para nós também. Olê, e quais são as complicações da lavagem nasal? A criança estava fazendo uma lavagem nasal, mas algo não saiu de acordo com o que espera. O que pode dar de errado numa lavagem nasal? A criança, por exemplo, se a mãe faz um jato muito rápido ou um jato lento demais, essa criança, sim, pode ter o risco de broncoaspirar. Gente, eu queria colocar um adendo aqui, ó, que eu sempre falo assim. Imagina uma mangueira, quando você está esguichando a mangueira. Não é assim. Imagina um balde transbordando. A lavagem nasal é isso, é um balde transbordando, não é você esguichando com a mangueira, não. Então, não é com essa força que você vai fazer. Eu acho que isso você tocou num ponto fundamental. Foi excelente, foi muito didático, foi muito ilustrativo esse exemplo, gostei. Exatamente, a gente não pode, assim, né, é o meio termo, uma velocidade moderada, constante. Você não pode pegar a seringa nem a garrafinha e fazer de uma vez na tentativa de tirar isso mais rápido, porque isso não vai acontecer, vai causar dor, tá? E você pode, inclusive, causar otite nesse momento. Então, é sempre, e também lento demais no meu caso, porque dependendo da criança, do bebê, ele não sabe coordenar o que ele tem que parar de respirar. Então, ele pode acabar inspirando e ter uma broncoaspiração. E isso pode acontecer, tá? Então, por isso que a velocidade é moderada, constante, e você fazendo na ml correta, na quantidade correta, o risco é muito pequeno, tá? Então, nunca rápido demais e nunca lento demais. É uma velocidade moderada, constante, tá bom? Que isso pode ser feito tanto na seringa, de acordo com a idade do seu bebê, quanto na garrafinha da Nasoar, né? Que é o alto volume, no caso. Tá? Então, isso são formas de fazer que são formas seguras que você pode ali estar orientando. E aí, o que pode acontecer é a própria, né, otite, que daí aumenta ali a pressão do conduto auditivo, a broncoaspiração se feita, né, da maneira correta, na velocidade do jato correto, e também, se você fizer num posicionamento correto, você pode, né, ter essa broncoaspiração que nós estamos conversando, e também pode facilitar mais ainda o desenvolvimento de otite, né? Então, essas são as principais complicações, assim, que eu vejo. Também não oriento fazer quando a criança acabou de mamar, acabou de comer, espera um tempinho para a criança, né, conseguir ali, né, passar por esse momento sem ter náusea, sem ter risco de vômito. Então, esperar um pouquinho após a alimentação, ali pelo menos 1 horinha, e tiver que fazer, daí faz após 1 hora, mais ou menos, tá? Perfeito. Muito obrigada, eu acredito que foi muito prático, muito ilustrativo para todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, você faz lavagem nasal na sua criança? Você ainda se sente insegura para fazer? Me conta aí como é o dia a dia em relação à lavagem nasal na sua casa. Lê, muito obrigada pela sua participação, é sempre uma honra ter você aqui conosco e até o próximo episódio. Gente, o que vocês quiserem ter de conteúdo aqui, vocês também vão colocando aqui nos comentários para mim, que isso aqui é feito para vocês.